Ok, pessoal, vamos começar então. Nós vamos continuar o capítulo 13, tá? A mulher e seus filhos, né? Que nós começamos a estudar na semana passada, tá? Muito bem. Então vamos ver aqui. A gente fez bem no comecinho aqui. A gente andou bem pouco aqui nesse estudo. Aqui, ó. Nós vamos pegar daqui. Só um pouquinho. Vai um pedacinho do outro parágrafo, mas não tem problema. Pronto. Ok, pessoal? Bom, só lembrando, né? Nós vamos lembrar a todos que nós estamos fazendo esse estudo também no Facebook, né? Ao mesmo tempo. O link está lá no Facebook, né? Quem quiser, quem não viu ainda, aqui está o link, né? Da semana do Centro Espírita Maria de Nazaré. Pode também vir a participar do nosso grupo, tá? No Facebook, será bem-vindo. Eu coloquei também o link ali na minha página, porque tem pessoas que não conhecem o grupo ainda, mas me conhecem, então acaba entrando também ali na minha página, né? Então, está o link aqui também, tá? Ok? Então, qualquer dificuldade que vocês tiverem para ouvir aqui no Pautalk, no Facebook tem sido melhor o som, tá? O pessoal tem falado que tem estado melhor e menos sujeito aos lags aí que a gente costuma, tá? Ok, Dudu. Então vamos lá, pessoal, vamos pegar aqui onde ela continua, né? A Mulher e Seus Filhos. O livro Vereda Familiar de Teresa de Brito, Espírito e Médium José Raul Teixeira, de Niterói, tá? Então ela diz assim: tenha cuidado, minha amiga cristã, quando você estiver instigada a abandonar hábitos, a quebrar esse ou aquele tabu, sendo compelida a assumir hábitos mais infelizes que os antigos, ou a adotar novos tabus tão nefastos como o que você deverá abandonar, tá? Então, é um alerta que ela está dando, né? Que a Teresa de Brito está dando para todos nós e para as mulheres em particular, né? Por quê? Porque ela falava no parágrafo anterior, né, que a gente está numa época de contestação. Nós estamos numa época de contestação, né? Os anos 70, que foram anos de guerra e anos de paz, né? Paz e amor, né? E também o surgimento da pílula, que deu maior liberdade para a mulher, no sentido de ter filhos ou não ter filhos, a saída da mulher para o trabalho, fora de casa, né? Porque ela trabalha muito dentro de casa. Mas tudo isso fomentou uma revolução, né? Uma revolução sexual, uma revolução social, que teve muitos aspectos positivos, tá? Trouxe uma reidentificação da mulher consigo mesma. Tá? Ela estava muito desidentificada consigo mesma, né? Então trouxe aspectos positivos, mas trouxe também algumas coisas negativas, que a Teresa de Brito está chamando a nossa atenção para isso. É preciso muito equilíbrio para a gente não agir de forma emocional. Tá? De forma emocional que eu falo, é nós passarmos a defender, né, machismos ou feminismos, tal, né? Passarmos a defender esse ou aquele lado, que não é o objetivo. O objetivo é a gente defender o equilíbrio. O objetivo é defender a espiritualização, os ideais superiores, não é? Exatamente, Joel. O extremismo acaba sendo um caminho perigoso, tanto para um lado quanto para o outro, né? Então a Teresa de Brito ela fala: cuidado, você amiga cristã, né? Quando você estiver a ponto ali, instigada a abandonar hábitos, ou quebrar isso ou aquele tabu, né? Porque a gente fica muito assim, estou quebrando tabus, a sociedade está quebrando tabus. Tá quebrando tabus, só que está adotando outras atitudes tão ou mais prejudicial do que a antiga.
né? Então isso que nós precisamos refletir, tá? Será que vale a pena abandonar tabus para assumir posturas mais lamentáveis? Quantas e quantas mulheres ficam aflitas pela separação, aflitas pela liberdade, apenas para caírem na promiscuidade crassa? Assim como homens também, mas aqui no caso ela está falando das mulheres, né? Quantas mulheres anseiam pela liberdade? Ah, porque meu marido é assim, meu marido é assado. E estão ansiosas por se libertarem, entre aspas, dessa prisão. Mas para quê? Para cair num comportamento promíscuo. Né? Então, será que vale a pena? Né? Será que vale a pena nos libertarmos de uma situação para cairmos numa outra pior? Acho que é isso que a Teresa de Brito está falando aqui, né? Acho que é isso que nós precisamos analisar com cuidado, né? Com tranquilidade, com serenidade, para que nós não nos coloquemos em situação de risco, no caso da mulher, né? Não se coloque em situação mais complicada do que aquela que vivia. Às vezes a gente troca um problema que a gente tem por 10 problemas, por 20 problemas. Né? Às vezes não tem mais um marido chato ali, um marido acomodado, ou um marido, não é? Às vezes não tem mais, tá bom, mas era o único problema que a pessoa tinha, né? Aí ela troca esse por um monte de outros problemas e condutas equivocadas. Né? Às vezes, pessoal, a gente tem esse problema, né? Às vezes a mulher reclama do marido e tal, e não dá mais, não sei o quê, mas você sabe qual é o problema, você sabe até como lidar com esse problema, não é? Você está indo bem até, mesmo com dificuldades e tal, mas aí a pessoa, porque eu quero, né? Porque eu quero me libertar, não sei o quê, e aí acaba caindo numa situação, né? Em que ela não tem mais aqueles controles da família e até mesmo o controle do marido. Muitas vezes a pessoa se entrega a práticas condenáveis, né? Equivocadas, que vão trazer muitos dissabores para a pessoa. Né? A própria Teresa de Brito fala isso num certo momento aqui, né? A respeito das separações e tal. Tá? A Maria está dizendo, ali tem casos que acaba virando uma pura competição, que não leva a nada também, né? É verdade, isso mesmo. Tá? É preciso a cooperação, né, Maria? Não a competição, a cooperação. Né? Quando o casal começa a competir, quem ganha mais, quem manda mais, principalmente quando tem filhos, né? Quem manda mais nos filhos, aí vira um problema, né? Não é para ser assim, não é para ser competição. O Joel está reclamando aqui, vamos defender os homens, Ale. Joel, ai. Não, eu vou defender as mulheres aqui, Joel. Minhas amigas, vou defender as mulheres, viu? Hoje é dia das mulheres. A Ana tá brava ali, né, Ana? Ô, Joel, ontem quase apanhei ali. Problema seu, Joel. Quem mandou você fazer besteira? Quem mandou fazer besteira? Tem que apanhar mesmo. Ai, tô brincando, Joel. Viu? Você não quis arrumar o fogão lá? Não quis lavar a louça ontem? É isso mesmo. Precisa entrar no chicote. Tô brincando, hein, pessoal? As mulheres não levem a sério, não, hein? Ai. Foi aqui no estudo, Joel? Ah, é? Vixe, Maria. Tá certo. Ah, bom. Tá certo. A mulherada aqui é meio nervosa mesmo, viu, Joel? Aí continua, né, Teresa de Brito. Pense que não vive você somente por si. A mulher-mãe vive por si e pelos filhos, e deverá guardar a certeza do quanto ela influirá sobre as vidas dos seus, quer disso esteja consciente ou não. Né? Olha só, gente, tem mulheres às vezes que abandonam o marido, abandonam filhos também, tudo junto. Não é? Isso é um grande trauma para a mulher, é um grande problema, viu? Vai gerar um problema terrível consciencial. Né? Abandonar os filhos, às vezes em busca de
de uma aventura. É preciso tomar muito cuidado com essas paixões avassaladoras, esses impulsos instintivos. Então, aquela paixão toma ares de uma coisa muito boa e finalmente ela vai ser feliz com a alma gêmea dela. A alma gêmea que vai virar algema logo em seguida, né? Tá? Nós precisamos tomar muito cuidado, muita lucidez com isso, né? Porque senão, pessoal, a gente vai lá em busca da felicidade, entre aspas, né? É aquela felicidade de novela, né? Felicidade de novela que vale tudo, vale até matar, vale passar por cima de todo mundo, para viver aquela felicidade que a pessoa acha que tem direito, né? E esquece os deveres. A gente se acha cheio de direitos. E os nossos deveres, né? E os nossos deveres. Então, muitas vezes, a pessoa em processos obsessivos, de fascinação, tá? Acaba entrando nessas paixões e abandona tudo. Por isso que ela fala que, olha, a mulher não vive só para si, mas deve viver para os filhos também. Lembrar que a influência dela é decisiva para os filhos. O exemplo dela, a renúncia dela, a dedicação, vale a pena sofrer pelos filhos, sim. Tá? Vale a pena aguentar certas situações pelos filhos, vale a pena. Tudo isso é de grande mérito. É lógico que existem limites para tudo, nós temos que saber quais são esses limites, né? A própria Teresa fala, olha, a separação muitas vezes pode ser até necessária devido aos desajustes psíquicos, psiquiátricos do parceiro, vícios terríveis que acabam com o casamento, né? Com a família inteira se deixar. Então, nesse caso, deve predominar o bem coletivo. E muitas vezes o bem coletivo ele impõe até uma separação, em muitos casos, tá? Mas é preciso bom senso da nossa parte, tá? Certo? A Mai está dizendo aqui, mas acredito que mulheres que fazem isso, Ali, possuem algum tipo de patologia, algum problema emocional. Pode até ser, mas só que é que nem a gente estava falando, tem problemas, tem certos desequilíbrios, sim, obsessivos até, né? Que são advindos dessas paixões, né? Ou melhor, essas paixões são proporcionadas, muitas vezes, faz parte um processo obsessivo, faz parte também problemas do passado, aí a pessoa encontra a pessoa no presente e vira a cabeça dela. Tá? Encontra aquela pessoa, né, do passado, um abraço, Ana, e é um choque emocional e ela vira a cabeça dela. Tá? Não quer dizer que isso é bom, não quer dizer que não possa melhorar, ser tratado, né? Mas é sempre um choque quando a gente encontra pessoas ligadas ao passado nosso, né? Então é sempre um choque, né? A Sandra, aqui na Itália, o típico italiana apanha do marido, pelos filhos, ela não vai embora. Ela fica até os 80 levando chicotada. Aí a gente tem que usar o bom senso, né, Sandra? Aí tem que usar o bom senso e saber os nossos limites, né? Cada um tem que saber aquilo que dá para si, aquilo que não aguenta, aquilo que, né? Nós temos algumas situações que justificam uma separação, né? As agressões, tá? Tem algumas situações aí que nós temos que... Ainda assim, é preciso buscar ajuda. A separação não pode ser a primeira ideia. Nós temos que buscar tratamentos, nós temos que buscar ajuda da religião, da psicoterapia, do autoconhecimento, do passe. Nós temos que buscar todos os recursos possíveis. Esgotamos? Estamos com a consciência tranquila? Fiz tudo o que me cabia. Mas a pessoa não quer mudar, não tem jeito. Então aí, né, se justifica até. Tá? Então vamos lá. Vou pegar mais um trechinho aqui. É um assunto delicado esse, né? Então, continuando. Prepare-se assim, minha irmã, para um melhor entendimento da sua própria vida e de sua missão. Se viável e oportuno, trabalhe fora de casa, sem mergulhar na mania de fuga do lar, sem razão e sem lógica. A gente até estava falando disso na semana passada, né?
Olha, ela diz aqui, veja bem, são os espíritos que acompanham os dramas familiares, os conflitos familiares, as dificuldades familiares, então ela está orientando com conhecimento de causa, né? Então ela diz, olha, minha irmã, prepare-se para o entendimento maior, né? Se viável e oportuno, trabalhe fora de casa, se viável e oportuno, quer dizer, se for possível, viável, se der certo, e oportuno, porque às vezes é viável, mas não é oportuno. Não é a melhor hora. Às vezes eu vejo mães com criança pequena e quer estudar, e quer trabalhar, e quer fazer isso, e quer fazer aquilo. Entendeu? Mas fica lá com drama de consciência, não fica bem, né? Aí acha que não dá conta, não está dando conta das coisas de casa, e aí vira uma confusão. Aí que a gente vê, puxa vida, por que que se coloca nessa posição? Por que se coloca nessa complexidade toda? Se podia aproveitar esse momento para viver dos filhos pequenos, para cuidar, para zelar por eles, para cada coisa, gente, tem o seu momento. A gente vê aqui dois grandes exemplos nessa sala aqui. A gente vê a Maria, a gente vê a Ju. Duas mulheres aí que a gente fala porque elas dão um curso aqui, tem vários exemplos aqui, né? Mas são duas mulheres aí que souberam renunciar, souberam cuidar da família, cuidar dos filhos na hora certa, cuidar do marido, cuidar da casa, dos netos, né? E estão em busca, né? A gente vê a Maria aí em busca de uma profissão, trabalhando, né? É um momento propício, é um momento oportuno, né, Maria? Estudando e tal. É isso, gente. Cada momento, cada época tem a sua necessidade, né, Maria? E acaba sendo muito melhor aproveitado porque a consciência está tranquila, olha, eu fiz o máximo possível, me doei na época certa, renunciei na época certa, e agora eu cuido de mim, trabalho, né? É isso que ela está falando, que seja feita cada coisa na sua época, né? Ninguém, mas está proibindo da mulher de trabalhar? Não, ninguém está proibindo nada, cada um faz o que achar melhor, cada um tem, né, a sua vida, cada um tem o seu modo de pensar e ninguém quer interferir no livre-arbítrio de ninguém. Mas nós estamos estudando aqui o que que os espíritos pensam a respeito disso. Nós sabemos o que a sociedade pensa, mas o que que os espíritos pensam, não é? A gente vê a Ju também aí, né? A Ju já caminhando para o próximo, já quase vindo aí, né? E com toda a dificuldade ali na Itália, né? E está aí batalhando, né? Mas está feliz com os filhinhos, o pessoal está crescendo, com saúde, não é? Então, é isso aí, gente. Então, são coisas que valem a pena, né? A maternidade é uma coisa sublime. Educar filhos é sublime. Nós temos que começar a valorizar mais isso, a entender. Nós não podemos, nós espíritas, não podemos agir da maneira das pessoas que são ignorantes dessas verdades, pessoal. Nós não podemos agir como todo mundo age, como a sociedade está colocando as coisas. Precisamos ter um pensamento diferente. Não apenas por nos distinguirmos, mas para termos uma vida e filhos mais saudáveis, do ponto de vista espiritual, emocional. Nós podemos fazer isso, né? Então ela diz, né, se viável e oportuno, trabalhe fora de casa, sem mergulhar na mania de fuga do lar, sem razão e sem lógica, que é o que a gente observa muito, eu observo muito isso. A fuga, a inquietude por fugir do lar. Então paga-se às vezes um absurdo para alguém cuidar dos filhos, e às vezes não paga nem o salário que a pessoa vai ganhar fora, né? Às vezes sai elas por elas. O salário que ela ganha fora de casa é o salário que ela paga para alguém para cuidar dos próprios filhos, gente. Vê se tem lógica isso. Não tem lógica, tá? Então a gente vê que nessas situações caracteriza-se na verdade uma fuga mesmo do lar, né? É uma fuga que a pessoa traz uma porção de justificativas, né? Para justificar essa decisão, mas a verdade é que é uma fuga, né? O lar,
as crianças fazem com que nós tenhamos que lidar com conteúdos nossos, que muitas vezes nós não queremos lidar, né? Então a mulher, quando ela tem a possibilidade de exercitar a maternidade, né? Educar os filhos, ela tem que lidar com os conteúdos do papel de mãe. E às vezes isso mexe com a estrutura da pessoa, da mulher. Porque traz à tona os modelos de mãe que ela teve, os conflitos que ela viveu com a própria mãe dela. Então a gente entende isso, que existem questões psicológicas envolvidas, graves às vezes, que a fazem fugir desse papel. E fugir do contato com os filhos, porque faz lembrar o contato que ela tinha com a mãe, ou que não tinha com a mãe. Tá? Mas isso também precisa ser tratado, isso precisa ser conscientizado, psicologicamente falando. Tá? Então nós não somos, somos muito mais frágeis do que perversos, do que levianos. Tá? Nós somos muito mais frágeis. O próprio Jesus falou isso para o Pedro, né? Humberto de Campos nos traz isso, né? Pedro, cuidado, nós somos muito mais, o ser humano é muito mais frágil do que perverso. Você é uma pessoa boa, mas ó, Satanás está querendo te joelhar, está rondando os teus passos, você tem sensibilidade, cuida, toma cuidado, né? Nós somos muito mais frágeis do que perversos, né? Os filhos nos trazem muito aprendizado, temos que nos deixar um pouco de lado e amar os nossos filhos, né? No contato com os filhos, pessoal, muitas vezes nós temos que lidar com a nossa agressividade, com a nossa impaciência, com o nosso desequilíbrio emocional. Então, expõe um lado sombra, às vezes, nosso, que nós precisamos trabalhar. Às vezes é disso que a mulher foge. Porque fora de casa no trabalho é super bem vista, é uma profissional assim, dinâmica e tal, e todo mundo gosta, não sei o quê, né? Mas dentro de casa, aí emerge aquele lado que eu não estou conseguindo lidar, né? Que aí é a minha agressividade, o meu desequilíbrio, o meu descontrole, tá? Então, mas veja bem, essa situação ela está trazendo à tona algo que eu preciso aprender a lidar. Não adianta eu fugir, querer resolver na base da fuga, né? Aí não adianta. Senão o problema vai continuar, né? E eu perco a oportunidade de me exercitar na paciência, na compreensão dos filhos, tá? É muito importante isso. Lê, percebo que infelizmente não é toda mulher que tem o dom da maternidade. Muitas colocam os filhos no mundo, mas não conseguem se dedicar e abdicar de muitas coisas em prol da educação dos filhos com todo o amor necessário. Marga, eu não vejo propriamente como um dom da maternidade, como uma coisa, uma graça recebida, eu tenho o dom ou eu não tenho o dom? Eu não vejo assim. Eu vejo que todos nós já fomos mães, já fomos pais, o espírito não tem sexo. Nós já vivemos numa polaridade, já vivemos na outra, e todos nós estamos exercitando potenciais, você entende? Então essa questão de dom nos faz parecer que, eu não tenho dom, então eu vou passar para outro cuidar. Eu não vejo assim, eu acho assim, se eu não tenho habilidades, eu vou conquistar essas habilidades. Quer melhor oportunidade de trabalhar dessas habilidades do que vivenciando o papel de mãe ou de pai, né? No caso aqui de mãe, né? Não tem oportunidade melhor do que os filhos, para a gente exercitar, não é? Essas potencialidades que nós temos. Aliás, nós estamos como mulher, vamos supor, estamos como mães, vamos supor, justamente para exercitar. Senão a gente tinha nascido como homem, não é? A gente tinha nascido com outras funções que não a maternidade, não é? Então, é uma possibilidade que nós temos de exercitar, tá? Verdade, isso aqui é o pior, é mais difícil de lidar, mas com o autoconhecimento tudo pode ser resolvido. E a harmonia se instala no lar, né? É verdade. A Larissa, enorme grau de consciência exerce a função de mãe e perceber das relações que teve com a própria mãe, né? É verdade. A Maga, só que necessita da vontade, da força de vontade, que falta muito. Sim, aí eu concordo com você. Muitas vezes o que falta é a vontade. Assim como
Uma pessoa que tem um vício, às vezes não tem vontade também de largar o vício. Quando André Luiz pergunta para os espíritos assim, mas e se a pessoa não conseguir? Aí os espíritos falam assim, olha, se conseguir não é bem o caso. É se ela não quiser. Né? Então, quando André Luiz coloca a questão assim, mas se a pessoa não conseguir sair da obsessão, não conseguir vencer tal coisa, não conseguir, os espíritos corrigem, André, não é bem conseguir, é se não quiser. Né? Então aí o querer realmente é fundamental, pessoal, né, Maga? O querer, como você disse aí, é determinante, tá? Por isso que nós temos que ter boa vontade, temos que querer de fato, aprender, né, ter humildade para rever os nossos erros, isso é muito importante, né? Então, continuando, junto a seus filhos, tenha para com eles cuidados de mestra e de irmã, de enfermeira e de mãe, resguardando-os, pelo menos enquanto pequenos, dos conflitos e tormentos dispensáveis da terra. Agora eu pergunto, né, como é que a gente vai fazer isso se nós não estivermos presentes? Como é que a gente vai seguir essa orientação dela se nós estivermos todo dia ausente? Né? Junto a seus filhos, tenha para com eles cuidados de mestra e de irmã, de enfermeira e de mãe, resguardando-os pelo menos enquanto pequenos. Gente, pelo menos enquanto pequenos, 4, 5, 6 anos, pelo menos. Tá? Que são os anos ali que nós precisamos mais cuidado com a criança. Depois ela vai se virando mais, né? Ela vai conseguindo lidar com a vida, né? Com a vida de relação dela de uma forma melhor. Né? Ela já tem uma base, uma estrutura melhor. Mas até aí, gente, ela precisa muito da proteção dos pais, né? Principalmente da mãe, tá? E só com a convivência que isso é possível. Senão, outras pessoas vão fazer isso e nem sempre do jeito que a gente queria e do jeito que a gente precisava. E outra, nós perdemos o exercício que nós poderíamos ter feito. Tá? Nós passamos o privilégio de cuidar de filhos para outros. Bom para os outros, ruim para nós. Bom para a avó, que ficou cuidando, ela exercitou mais uma vez certas características maternais e eu, mãe, perdi. Perdi a oportunidade. Vocês entenderam? Eu perdi o privilégio de me exercitar numa função que Deus me deu. Eu perdi. Tá? Então é importante a gente pensar nisso, viu, pessoal? A Maria nem tem como conciliar. As mães que trabalham, quando chegam em casa, já estão estressadas, né? Não tem tempo de ouvir os filhos. É uma pena, verdade, Maria. Aí vai cuidar da roupa, vai cuidar disso, vai cuidar daquilo. E a criança aí, ela vai suplicar. Eu fico com uma pena, porque a criança vai suplicar atenção, brincadeira, né? E aí a mãe, muitas vezes, já dá uns cascudos já, né? Então, não é fácil, né, pessoal? A gente fica com muita compaixão das crianças que passam por isso, né? Mag, eu trabalhei em creche, eu tinha muita pena das crianças, muitas vezes existia uma carência enorme, muitas mães não necessitavam de deixá-las na creche, e falavam. Deixavam porque não suportavam o trabalho que elas davam, é isso, eu sei, exatamente. Isso me penalizava muito, a carência delas. É isso, exatamente, Maga. Você está confirmando a experiência que a gente teve também. É exatamente isso, tá? Então a gente não fala aqui para ser chato, não, a gente está falando porque a gente sabe o que está acontecendo por aí, né? O Dudu. Minha mãe trabalhou 30 anos, 12 horas por dia. E quem me criou foi minha avó, mas ela dava para mim, quando nos via, o pouco tempo que tinha, o que eu mais precisava, que era o abraço, o carinho, o amor de verdade, né? Então, que bom, né, Dudu? Então, tem pais que muitas vezes passam por essa dificuldade, ter um afastamento dos filhos, tal, mas quando tem contato com os filhos, pelo menos consegue ter qualidade de contato, né? Às vezes não tem tanta quantidade, mas pelo menos tem qualidade nesse contato, tá? E isso é muito bom.
É que nem aquela história lá não é que é do pai que fazia um nozinho não é? No lençol do filho, né? Que eu acho que o único contato que os horários não davam certo para conversar com o filho, para ficar com o filho, né? Dava um nozinho, era o modo dele se comunicar com o filho, né? Ele dava um nozinho no lençol, acho, no travesseiro, não lembro, para falar que ele esteve ali, né? Que ele veio dar um beijo no filho, mas o filho estava dormindo, né? Muito bonito isso, né? Emocionante, né? E às vezes é um nó só que a gente tem como contato afetivo, né? Mas que seja um nó com qualidade, né? Que seja um contato com qualidade, né? Com afeto de verdade, com carinho, né? E os filhos acabam percebendo isso, acabam percebendo esse afeto, né? Isso é muito legal. Mas, se nós pudermos, né, logicamente, termos mais tempo com os filhos, tanto homens quanto mulheres, né, é melhor. Né? Se pudermos ter mais convivência, porque senão faz muita falta na vida deles, tadinhos, né? Aí ela continua: olhe seus filhos e ame-os sem pieguismos, que mais representa desajuste emocional do que real bem-querer. Tá? Olhe seus filhos e ame-os. Então aqui ela já está dando um outro lado da questão. Né? Para a gente olhar os filhos, amar os filhos, mas também sem pieguismo. Tá? O pieguismo seria a piedade exagerada, a piedade distorcida. Termos piedade uns dos outros, compaixão, num bom sentido, é uma coisa boa. Nós temos que nos apiedar. Né? Nós temos que nos colocar no lugar do outro, nos imaginar passando pelas dificuldades que eles estão passando em cada fase da vida. Não é? Muito importante, mas nós temos que fugir do pieguismo. Por quê? Porque, por exemplo, o pai e a mãe que não sabe falar não, que não sabe também exercitar a energia, é muito mais desajuste emocional do que real bem-querer. É muito mais desajuste emocional do que real bem-querer. Tá? Então, o amor, ele não prescinde do equilíbrio. Nós temos que ter equilíbrio também no amar. Senão a gente cai na superproteção, no excesso de controle sobre o filho, não permite nada, interdita o desejo, é castrador com relação às buscas do filho. Não é? Então é muito importante a gente ter o equilíbrio aí. Tá? A maga, né? Não dá o limite necessário à criança, sim. Não é? O pieguismo muitas vezes faz com que a gente não dê o limite necessário, não exerça autoridade quando necessário também. Não fale não. A gente fala não e tem que aguentar a cara feia do filho. Ai, mas ele vai chorar. Ué, qual é o problema de chorar? Chorar não vai matar ninguém. Chorar não vai matar ninguém. Né? A gente sabe nessas horas, pessoal, que a gente sabe que está fazendo a coisa certa e que a pessoa vai chorar porque não está entendendo que é a coisa certa. Então nós temos que entender que ele não está entendendo. Nós temos que entender isso. Entendeu? Se nós não entendermos que ele não está entendendo, é por isso que ele está chorando, aí a coisa fica complicada, né? Nós precisamos compreender isso, né? Tá? Porque senão qualquer choro da criança a gente já cede. Né? E a criança, ela não está preparada para saber exatamente o que é melhor para ela. O que ela precisa ou não, de verdade. Né? Ela não está preparada. Ela vai saber no futuro, né? Ela vai saber no futuro se conduzir e tal, mas por enquanto ela é dependente dos pais. E muitos anos ainda ela vai levar precisando da orientação dos pais, tá? Oi, Muriel, seja bem-vinda. Então nós não podemos nos abster desse direcionamento equilibrado, né? A maga, eles são tão inteligentes que sabem o que é para o seu bem. Porque depois eles acabam nas suas brincadeiras, mostram a educação que damos a eles, com seus brinquedos, bonecos. Sim, eles vão internalizando isso, né, maga? Muitas vezes eles contestam.
E quando eles contestam, também a gente não deve ceder só porque está contestando. Eles contestam porque eles querem testar mesmo se aquilo é realmente importante ou não é. Porque se a gente cede logo de cara, ele já pensa, aquilo lá não era muito importante não. Ele estava falando não só por birra, né? Então eles testam a gente, tá? A nossa firmeza, né? A nossa convicção. Isso vai servir para eles de referencial futuro ou não, né? Então a gente precisa ter segurança no educar, né? Então, continuando aqui. Aí ela diz assim, né? Dessa maneira, vista-os com sobriedade, como você possa, sem fazer deles joguetes do consumismo inveterado. Então aqui mais uma dica pra gente, né? Por exemplo, no vestir. Então, vista-o com sobriedade, como você possa, né? Porque as modas, as marcas e tal, muitas vezes os pais ficam doidos, né? As mães piram, né? Como diz. As mães piram, né? Porque os filhos querem tudo do mais caro e tudo de marca e tudo. E muitas vezes os pais não podem, né? Então, vista-os com sobriedade, como você possa. Não vai querer fazer loucura só para agradar o filho, né? E gerando uma ilusão na cabeça do filho, né? Sem fazer deles joguetes do consumismo inveterado. Quer dizer, não é só porque quer que vamos comprar. Tá? Vamos analisar, será que nós podemos? Será que é viável? Né? Vamos usar o discernimento aí, né? Para a gente não fazer besteira. A Maria, e pira mesmo, depois, mais tarde, eles vão pensar que pode tudo, né? Então, o não que a gente fala é muito criativo. Criativo no sentido assim, ele cria no filho uma consciência diferente. Tá? O não é muito importante. Tá? Ele cria no filho uma percepção do que pode, do que não pode. São limites que a gente vai colocando, né? A Silvia, mas tem mães que fazem isso. Pelo menos aqui tem mães que vão fazer a limpeza para comprar roupas de marca para o filho, os filhos, né? Então, cada um estabelece a sua prioridade, né, Silvia? Cada um estabelece o que quer para a sua família, para si mesmo, né? Então, mas é o que ela está falando aqui, que nós possamos refletir a respeito do que nós fazemos com os nossos filhos, né? Aí continuando, né? Alimente-os, agora a alimentação. Não sei que vocês gostam de conversas de alimentação aí, que o pessoal já fica animado, né? Ainda mais quando fala de chocolate. Falou de chocolate, nossa senhora, a sala ferve aqui, né? O pessoal adora falar de chocolate. Né? Alimente-os com simplicidade, mantendo-se fiel à qualidade, sem prendê-los às extravagâncias alimentares que conduzem às doenças e carências orgânicas irreversíveis. Olha só, né? Olha só, estão vendo? Alimente-os com simplicidade. Então, gente, isso aqui, principalmente as mães. Por que ela colocou isso aqui no capítulo que fala sobre as mulheres? Por quê? Pourquoi, bichinho? Pourquoi, né? É porque as mulheres geralmente... Oi, Carmen, um beijão. É porque as mulheres geralmente se encarregam dessa parte, né? De alimentação, são as que estão, ou as que deveriam estar mais próximas do filho, cuidando das crianças pequenas, tal, né? Então é por isso que ela está falando aqui da questão da alimentação, né? Alimente-os com simplicidade, mantendo-se fiel à qualidade, sem prendê-los a extravagâncias alimentares que conduzem a doenças e carências orgânicas irreversíveis. A gente vê na época da Páscoa que a gente passou aí, nossa senhora, o pessoal que come de chocolate, imagina a glicose, se fizer uma avaliação glicêmica aí, Deus me livre, gente. É um perigo isso, né? É um perigo, né? Por isso que tem tanto e cada vez mais casos de diabetes por aí. Nós estamos numa cultura do chocolate hoje em dia que, pelo amor de Deus, não é? Eu não comi nem um pedacinho de chocolate. Me abstive, estou em abstinência.
Ai, então minha abstinência, tá? Estou me limpando, estou me desintoxicando de chocolate. Né, Franciele? A Franciele é nutricionista, hein, gente? Ó, a Franciele que eu trabalho comigo aqui, ela é nutricionista, hein? Quem precisar aí de avaliação de uma nutricionista, é só falar com ela aí, tá? Sabe tudo aí de alimentação, né, Fran? Então é isso, pessoal. Nós temos que usar do bom senso, a sobriedade, tá? Sobriedade para a gente não criar problemas, doenças e carências orgânicas irreversíveis. Às vezes começa na infância, já começa com pressão alta, já começa com diabetes, não é? Além de outros problemas que nós podemos criar aí, obesidade, né? Tem algumas situações irreversíveis, tá? Que vão gerar muitos problemas para a vida da pessoa, né? Certo? Então vamos tomar cuidado com isso. Você vê que alimentação é assunto também do espiritismo. Nós sabemos que existe a vampirização, né? A vampirização através da glutonaria. Os comilões também refletem desequilíbrio, né, Maria? Nós comermos demais, gente, compulsivamente, também é desequilíbrio da alma. Também é manifestação, pode ser manifestação obsessiva espiritual, por vampirização. Assim como a bebida, assim como a droga, é muito sério. Hoje em dia no planeta tem muito mais gente morrendo por excesso de comida do que por falta. Ah, Alexandre, mas tem muita gente morrendo por falta. Tem também. Mas hoje em dia, pessoal, tem muito mais excessos advindos, doenças advindas do excesso, do que pela falta da comida. Tá? Aí continua, né? Ajude-os no processo de seleção dos divertimentos. Aí uma outra área, a área dos divertimentos, né? Ajude-os no processo de seleção dos divertimentos que sejam nobres e úteis, a fim de que eles não se chafurdem no lodo de gozos perturbadores e jogos de azar, que antes excitam a mente sem, contudo, relaxar e alegrar convenientemente. Gente, isso aqui é um capítulo à parte. Isso aqui é um capítulo à parte, viu? Isso aqui é extremamente problemático. Ainda mais hoje em dia com os telefones com internet, que aí perdeu-se o controle de vez. Pessoal, as crianças hoje em dia, jovens crianças, ficam o dia inteiro olhando para o celular. E o dia inteiro trocando mensagem com namorada, com amigo, com não sei o quê. Às vezes está lá fazendo ginástica, quando vai fazer ginástica, está lá mexendo as pernas e olhando para o celular. Entendeu? É um absurdo isso, né? Fora, sem falar dos videogames, né, que eu já falei várias vezes aqui para você, dos videogames, né, dos jogos nos computadores, tá? Que estão fazendo um estrago tremendo na saúde física e emocional das crianças, porque hoje em dia nós temos uma legião de viciados em jogo. Praticamente 99% das crianças hoje em dia são viciadas em jogo. Ah, mas ele não joga baralho, não sei. Ué, mas quem disse que jogo é só baralho, gente? A gente está com uma visão ainda... a gente está com uma visão ainda passada, antiga. O João, 99,99. É verdade, João. É isso aí mesmo, tá? Acho que é por aí mesmo. Difícil é achar uma criança que não é viciada em jogo hoje em dia, gente. Difícil. Muito difícil. Muito sério isso, tá? Muito sério. E é como ela disse aqui, ó. São jogos que excitam a mente, contudo, sem relaxar e alegrar. É o que a gente observa. As crianças ficam tensas, nervosas, competitivas, agressivas, tá? Então é isso. E hoje nós temos uma legião de adultos ainda viciados no jogo, tá? Que nós temos uma legião que veio já da infância viciado, que hoje já é adulto, no começo dos telejogos, né? Eu acompanhei isso aí também no começo, também jogava, não sei o quê. Hoje em dia,
eu percebo que é altamente prejudicial. Procuro não me envolver em nada nesse sentido. Tá? E hoje em dia nós temos na internet adultos que ficam em Facebook, ficam aqui, ali, Orkut, não sei o quê, jogando e perdem horas e horas jogando, gente. Aí depois fala que não tem tempo para ler um livro, não tem tempo para ir fazer uma caridade, não tem tempo para ir no centro, não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo, mas fica lá horas e horas jogando videogame. Adultos, mães, pais, né, profissionais, ficam aí jogando, né, sem nenhuma utilidade, sem nenhum ganho, sem nenhum acréscimo de conhecimento, né, de moralidade, de ajudar alguém, de se ajudar, de forma alguma, só gerando desequilíbrio, né, ficando ali naquele ambiente fechado, né, um investimento fechado, em que ninguém ganha, só há um desgaste do sistema nervoso. Gente, muitas dores corporais, pode acreditar, pessoal, muitas dores musculares, articulações, são advindas de jogos. Quando a pessoa fica jogando, ela não percebe que ela vai retraindo musculaturas, vai gerando tensões, aí depois a pessoa não sabe por que sente tanta dor. Inconscientemente, vai gerando tensão em músculos, articulações, tendões, vai gerando tensão. Entendeu? O simples hábito de jogar todo dia, ou várias vezes por semana, tá? Então precisamos tomar cuidado, né? Porque a gente fica juntando tensão, tá? À toa, né? Por nada, né? Sem ganhar nada com isso. Então é preciso muita vigilância nesse sentido aí. Nós temos que fazer coisas que relaxam. Por exemplo, nós perdemos em poucos segundos a construção de serenidade, de paciência, de tranquilidade que nós levamos meses para construir. Nos joguinhos nós perdemos em poucos segundos, em poucos minutos. Nós destruímos aquilo que nós levamos meses, anos para construir. Nós perdemos assim, ó, rapidamente. Tá? A Maga, eu acho que fui jogador em outra existência, porque nessa não suporto chegar perto de jogos, me faz mal, me irrita, não tenho paciência para nenhum jogo. Prefiro 1000 vezes ler. Né? Ok. O Diocleciano, sou o réu, confesso. Estou lutando contra esse vício de pautal, que é a única coisa que aconteceu ao longo de toda a minha vida. Eu nunca tive vícios. Né? Até o pautal, que aqui se você não cuidar, você fica viciado. Tá? Fica o dia inteiro, entra numa salinha e sai de outra. Não é? Por isso que a gente tem que usar tudo com moderação. Não é? Então, ok, Diocleciano. É um esforço, né? Tudo que é demais, né, faz mal pra gente. Nós precisamos... Porque começa, pessoal, o problema é o seguinte, começa a virar uma fuga, né? Tudo que é demais está demonstrando ser uma fuga. Nós estamos colocando muita energia em algo, por quê? Porque estamos fugindo de outras coisas, que nós não estamos querendo nos conscientizar. Tá? Temos que ter equilíbrio, né, Maria? Tá? Pois é, Diocleciano, para você descobriu essa tática aí, né? Não ligar o PC. Pode ser para você, no seu caso, pode ser a solução. Né? Nós temos que ver. O drogadito, por exemplo, ele precisa se afastar dos amigos, precisa se afastar da sociedade durante algum tempo. Se internar, ele precisa. Tá? Se ele não fizer isso, ele não consegue. Tem certos vícios que nós temos que realmente desligar ali o negócio, senão a gente não consegue. Tá? Tem que ser radical a coisa, porque senão não vai. Certo? Conduza-os com a sua sabedoria para a fé em Deus e para o amor à natureza. Impulsiona-os com sua sensibilidade para o respeito e proximidade com Jesus, nosso divino amigo, preparando-os para a reverência às suas próprias vidas. Tá? Então, isso é um desafio para a gente, né? Conduzi-los com sabedoria para a fé em Deus e para o amor à natureza. Né? Bom, para isso nós precisamos levá-los à natureza, para isso nós precisamos conviver com eles,
Nós precisamos investir neles, passar tempo junto, tá? Precisamos passar tempo junto, levá-los para o campo, desde pequenininhos, acostumá-los com isso, fazer com que eles gostem disso, né? Fazer com que eles aprendam a valorizar pássaros, árvores, flores, vão aprendendo os nomes, o cheiro, né? A textura. É uma delícia isso, gente, tá? Nós não deveríamos nunca afastá-los da natureza, né? Mantê-los sempre próximos da natureza. Tá? Não precisamos morar necessariamente no campo, se afastar da civilização, não. Mas podemos frequentar, né, com mais constância aí os ambientes naturais. Tá? E são ricos de vibrações diferentes que ficam gravadas para sempre dentro deles, na memória deles. Tá? Esses momentos felizes aí. As vibrações do campo, elas ficam gravadas para sempre em nós. São energias muito diferentes. Tá? Então, são coisas que a gente pode... Ah, mas eles não gostam. Não sei. Mas a gente precisa, desde pequenininho, ensiná-los a gostar. Transformar em momentos prazerosos, né? E aí eles acabam gostando, né? Mesmo que na adolescência já não queiram mais tanto, né? Mas pelo menos eles vão ter essa base dentro deles, né? Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui. Nós não vamos conseguir terminar hoje. A gente vai terminar na semana que vem, então, esse capítulo aqui, né? A mulher e seus filhos, capítulo 13, né? Tá rendendo bastante, né? Porque é um assunto bem complexo, né? E nós precisamos mesmo digerir com cuidado isso tudo, para a gente aproveitar mesmo cada palavra, cada conceito que ela emite, né? Para que a gente aproveite mesmo e faça as nossas reflexões, tá? Muito bem, pessoal, então deixo aqui o meu abraço a todos, fiquem com Deus, um abraço também quem estiver no Facebook, tá? Não sei exatamente quem está participando com a gente ali, mas seja sempre bem-vindo, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.